Boa noite, boa noite. Pessoal, manda para a gente aqui no chat se vocês estão ouvindo bem, se estão conseguindo ver bem, para a gente poder começar. A gente vai começar pontualmente, já tem 100 pessoas aqui com a gente. Muito obrigada por todo mundo que conectou. Meu nome é Ana, eu sou diretora da área de Growth aqui do Intel, né, que está olhando aí para a nossa escola executiva, para pós-graduação, para todos os novos produtos que a gente está lançando. Essa é a primeira vez que a gente faz uma aula aberta, então também é uma novidade para a gente, e a gente está fazendo no Meet para ser uma troca próxima, uma troca intimista, para a gente compartilhar conhecimento. Então, vão compartilhando com a gente também o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar, porque a gente quer começar a fazer isso com mais frequência para estar mais próxima de vocês, como Intel, e trazendo aqui novidades da nossa escola executiva, dos cursos que a gente está lançando. A gente tem vários tipos de formações, curtas, de tamanho médio, longo, e com assuntos cada vez mais atualizados. E hoje vocês vão, inclusive, falar, né, ter a nossa primeira aula dessa jornada com o professor Maurício, que é uma grande referência aqui para a gente e que é a pessoa que está sempre trazendo e direcionando tanto o nosso modelo pedagógico, através das novas tecnologias e das principais novas ferramentas em educação que está surgindo no mundo de tecnologia. Então, vai ser uma oportunidade incrível para a gente aprender com ele. Antes do Maurício começar, ele já está aqui online. Oi, Maurício. Eu vou abrir rapidinho sobre o que é essa jornada que a gente está fazendo e o que é o Intel, né? Então, bem-vindos. Essa é a primeira vez que a gente faz uma aula aberta para o público. E aí a ideia aqui é a gente trazer um pouco dos conhecimentos que a gente tem construído através da nossa escola executiva, mais especificamente através dos programas de inteligência artificial e do programa de ciência de dados. Tá? Então, eu vou falar rapidinho o que é o Intel. Para quem não conhece ainda, eu sei que tem muita gente que já acompanha a gente nas redes sociais, no LinkedIn, há um tempo. Vou dar alguns recados importantes sobre o que vai acontecer nesses próximos 3 dias. E aí a gente vai ter a aula do Maurício e vocês vão também ter um momento aí para tirar dúvidas e poder interagir bastante com ele. Então, essa jornada, basicamente, a gente criou aí uma experiência de 3 dias para estar com vocês e compartilhar, né, um pouco de conhecimento do que a gente tem aprendido com os nossos programas de AI e de ciência de dados, sendo que hoje vai ser um dia mais focado em tendências e ferramentas de AI, e vocês vão estar com a melhor pessoa possível para falar disso, que é o professor Maurício. Amanhã a gente vai ser um pouco mais aprofundado na parte de análise de dados, né? Então, vai ser bem focado em estratégias baseadas em evidências, né? Então, essa sinergia aí entre AI e ciência de dados. E aí, por fim, no terceiro dia, a gente vai olhar para o mercado, né? Então, como que grandes empresas como o Ambev, como o BTG, que são parceiras aqui do Intel, são também clientes da nossa escola executiva, como que elas estão vendo essa aplicabilidade desses conhecimentos no dia a dia das grandes organizações e o impacto que isso tem para as carreiras desses profissionais. Então, é isso que vai acontecer aí nos próximos 3 dias. Aqui, por esse QR Code, vocês conseguem confirmar a presença, tá? Cada dia. E aí, ao final dos 3 dias, quem confirmou, né, esteve presente aqui com a gente, vai receber o certificado de participação. Acho que mudou o vídeo aí, a câmera. Dúvidas ao longo da aula, vocês vão poder mandar aqui no chat, tá? Ou então numa plataforma chamada Slido. E sobre treinamento do Intel, a gente tem vários programas e formações diferentes, né? Então, tanto para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Empresas também contratam os cursos do Intel, então vocês podem mandar mensagem aqui no chat, caso alguém queira saber mais, queira saber quais são os próximos cursos, como é que se inscreve. A gente vai estar no chat para responder. E aí, né, para quem tiver interesse, a gente vai enviar para vocês um e-book de prompts e também um desconto especial para o nosso curso de AI for Business, para a próxima turma.
Tá? Então, aqui são alguns recados antes da gente começar. E aí, antes de apresentar o Maurício, vou falar rapidinho o que é o Intelli, para quem não conhece a gente. A gente nasce dessa crença de que todo negócio se tornou um negócio de tecnologia. Então, eu imagino que muitos de vocês já têm tecnologia não só no trabalho, mas também no dia a dia, dentro de casa, no transporte, para cuidar da saúde. A gente vê que tecnologia se tornou algo transversal, né? Ela deixou de ser uma área vertical e ela se tornou transversal a todas as organizações e a todo o nosso dia a dia. E o Intelli, então, é uma escola que nasce através dessa premissa, onde tecnologia está embutido em tudo que a gente faz, e a gente acredita que isso aqui é o importante para formar os profissionais do futuro. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, fundada por líderes do setor privado do Brasil, com o propósito de criar um instituto de excelência. Então, nós temos poucos programas pequenos, super exclusivos, para uma turma menor de alunos, porque a gente foca muito em experiências profundas de aprendizagem, com bastante fundamentos técnicos. Então, a gente é muito focado em entregar experiências de excelência e conhecimentos aprofundados dentro da área de tecnologia. E para isso, né, a gente acredita muito no modelo de projetos como conector de conhecimentos na academia, conhecimentos técnicos com a aplicabilidade do mercado. Então, o modelo de projetos, ele permeia todos os nossos programas, então, seja na graduação, seja na escola executiva, em pós-graduação, onde a gente está sempre unindo competências de computação, competências de negócios e competências de liderança. O Intelli nasceu ali em 2022, né, quando a gente começou a operar a nossa primeira turma de graduação. E aqui tem alguns números para vocês que foram bem impressionantes para a gente quando a gente começou a criação do Intelli. Que hoje, basicamente, tem 8 milhões de alunos matriculados no ensino superior no Brasil, dos quais menos de 2% estão estudando engenharia da computação ou ciências da computação. A gente também descobriu que os cursos de computação são aqueles que têm a maior taxa de evasão no ensino superior no Brasil. A evasão média no Brasil é de 47%, mas nos cursos de computação esse número é de 53%. Ou seja, mais da metade dos alunos que vão estudar computação no ensino superior, eles acabam evadindo e deixando o curso. E quando a gente olha para os 10 melhores programas de computação no Brasil, eles somados oferecem apenas 1.200 vagas por ano. E aí tem esse relatório da McKinsey, que acho que muita gente já viu, saiu em 2022, mais ou menos, que está calculando que a necessidade, né, de mão de obra, o gap de mão de obra até 2030 no Brasil vai ser mais de 1 milhão de trabalhos, né, 1 milhão de profissionais que vão estar em necessidade aí no mercado. Então, esse é o cenário onde o Intelli nasce, né, para ser uma escola de tecnologia, atuar em diferentes segmentos, e é para isso também que a gente criou a nossa escola executiva, porque a gente entende que tem muita gente que às vezes não estudou computação, ciências da computação, engenharia de software lá na faculdade, mas que agora está no mercado de trabalho e está sentindo essa necessidade intensa de se aprimorar, de entender melhor sobre como usar essas ferramentas para trazer para o seu dia a dia, para aumentar a produtividade. Então, existe também aí um grande movimento do mercado de atualizar os skills dos profissionais. É por isso que a gente criou a escola executiva, por isso que a gente criou o programa de AI for Business, o programa de Data Science for Decision Making, e é por isso que a gente está fazendo também essa aula aberta aqui, para a gente começar a conectar essas pessoas e trazer também um pouco, compartilhar, né, conhecimentos e conteúdos do que a gente tem aprendido nessa jornada. Isso aqui é um pouco do que o Intelli tem, né, o que a gente oferece. Então, esses são os nossos programas de graduação. A gente tem graduação em Ciências da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação e o curso de ADM Tech, que é a Administração voltado para a Tecnologia.
A gente tem uma pós-graduação de cibersegurança e a nossa escola executiva oferece 3 programas, o de Data Science for Decision Making, AI for Business e o Compass, que é um curso de tecnologias emergentes, que também é liderado aí pelo professor Maurício. E aí, por fim, muito do que vocês vão ver que a gente sempre está trazendo muitos exemplos práticos, vocês vão ver muito isso na aula do Maurício, muitas aplicabilidades no mercado e nas empresas. E isso tem muito a ver com o nosso DNA da metodologia de projetos, onde a gente está sempre tentando conectar assuntos de tecnologia, de computação, em aplicabilidade nos negócios e também com o impacto da liderança, né, no papel de transformar as organizações. Então, são sempre pontos de computação, negócios e liderança que a gente vai estar conectando aí durante esses 3 dias ao longo das aulas. Isso aqui é um pouco como os alunos aprendem no Intelli, dentre os cursos, né? Então, esses aqui são projetos que os alunos desenvolvem ao longo da graduação. Então, é uma metodologia muito inovadora, muito voltado para a solução de problemas. E é uma solução de problemas reais, porque a gente conecta esses alunos e esses projetos com empresas reais do mercado. Então, os alunos realizam projetos, né, com a Ambev, com a Dell, com a Unilever, com a Vale, com a Vivo, com a Uber. Isso são empresas grandes, mas também com startups, com órgãos do governo. E estou trazendo isso aqui para vocês verem como o Intelli tem sempre esse intuito de conectar teoria e prática, academia com o mercado, e com isso a gente consegue formar, né, profissionais que vão aprender e vão direcionar seus conhecimentos para desafios reais do mercado e da sociedade. Então, isso aqui é um pouquinho sobre o Intelli. Quem quiser apresentar a empresa onde trabalha para o Intelli, ou quem for empresário e tem a própria empresa, quer saber como pode se envolver com o Intelli ou fazer algum tipo de parceria com a gente, essas são as 4 tipos de parceria que empresas podem fazer com o Intelli. Então, podem desenvolver projetos conosco, né, como esses que eu acabei de mostrar, através da compra de turmas de cursos executivos, turmas fechadas de profissionais daquela empresa. A gente também, né, podem oferecer vagas de estágio e contratar alunos aqui do Intelli através do nosso programa de carreiras, né? Então, desde estágios de férias, estágios regulares e agora também alunos, né, já formados. E através do nosso programa de bolsas, a gente tem o maior programa de bolsas do Brasil, onde a gente encontra aí grandes talentos e a gente traz eles para cá para estudar com a gente. Então, isso aqui é um pouquinho sobre o Intelli, por que a gente existe, o que vai ser essa jornada e como que vocês podem se engajar com a gente. Vou passar agora para o Maurício, que vai começar. E Maurício já está aí? Positivo, estou aqui a postos. Legal. Gente, então aproveitem essa oportunidade incrível de estar com o Maurício, assim, é uma pessoa que ele nos dá o norte de tudo que é inovação e tecnologia para onde o Intelli tem que ir. E então vai ser uma oportunidade incrível de vocês também poderem aprender com ele e tirar dúvidas e interagem ao máximo. Muito obrigada, boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu só pegar aqui, carregar minha tela aqui. Pronto, vocês estão vendo aí a minha tela. Um pouquinho, mais uma coisinha aqui. Aqui, pronto. Quem está vendo meu rosto aqui? Oi, tudo bem, gente? Muito bom. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Eu separei alguns temas aqui para a gente conversar sobre inteligência artificial, sobre produtividade, né? E vocês se sintam à vontade para fazer pergunta lá no Slido. Vocês têm um link aqui, ó, no chat. Vocês vão encontrar lá no chat o link que substitui o QR Code. É só clicar lá, vocês conseguem fazer as perguntas, né? E podem fazer a qualquer momento, conforme for eu respondo, tal, então se sintam bastante à vontade, tá bom? Então, eu queria começar a nossa conversa pedindo uma reflexão de vocês. Eu quero que vocês pensem quanto que você gasta por mês com ferramentas de inteligência artificial. Se vocês quiserem escrever no chat aqui do Meet o valor, se for 0, escreve 0, não gasta nada. Se for mais, coloca o valor ali. Aqui no chat mesmo, pode escrever lá
quanto que você gasta para, ó, grupo primário é 0,00099,400, o Henrique gasta bastante aí, 200, 100, 0,000, tem um que botou 3 zeros, 550, puxa vida, 20, 120, 50, de 200 mais 100, tal, 0,000. Vocês podem ver que muita gente responde zero. Isso é muito comum. Eu sempre faço essa pergunta, isso aqui é até uma brincadeira que eu faço em várias palestras minhas, mas eu acredito que todo mundo que está colocando zero tem Netflix, não tem? Então, o que significa isso? Se você tem Netflix, quando você entra, por exemplo, isso aqui sou eu, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Dá para ver meu mouse mexendo aqui, né? Boa. Esse aqui sou eu, minha filha e minha mulher, né? Por que o Netflix tem isso? Por que ele simplesmente não coloca lá os filmes e pronto? Porque eu quero os meus, né? Minha mulher quer os dela, minha filha quer os dela. Vocês também, acredito que vocês gostam de ver aquilo que está sendo recomendado para você. Tem uma IA que faz isso, não é? Tem uma IA. E você não paga por isso? Claro que paga, né? Isso está na mensalidade lá no Netflix. Uma parte da mensalidade é exatamente o que você paga para acessar o Netflix. Ou então, você não tem Siri no iPhone? Aí você coloca lá, quanto você paga por mês para usar a IA que está no iPhone? Ah, não tem que pagar mensalidade. Então é pior ainda, você pagou antes. Você pagou quando você comprou o iPhone. Então você antecipou o pagamento, não é nem que no Netflix que você paga por mês, então você está gastando. A mesma coisa na Alexa. Aliás, é interessante, né? Quem tiver Alexa, posso ajudar? olha lá, ela já acordou aqui, a minha Alexa aqui, ó. Falei o nome dela, ela já acordou. Escreve aí no chat quem tem Alexa aí, né? Quem tiver Alexa, escreve aí. E olha lá, José Baixa tem o Flor, muita gente tem Alexa. E vocês não estão achando o diálogo da Alexa tosco, né? Depois que antigamente você falava o seguinte, não, eu quero toca uma música para mim, acende uma luz, faz uma piada, é isso que a gente pedia para ela. Agora não, eu quero conversar mais, eu quero ter um diálogo mais sofisticado, eu quero ter uma coisa. Ficou antiga, José Barça, exatamente, né? Muito, olha lá, Carlinha Magrela, muito ela não entende. Isso, gente, eu gosto que vocês participam, lá, bota a coisa no chat, porque assim a gente vai fazendo uma conversa. É isso mesmo, né? Ela não entende. E por quê? Porque não é por culpa dela, somos nós que agora estamos exigindo mais da IA, a gente quer mais. Só que você também está pagando por isso. Essa IA está custando dinheiro, né? Eu faço muitos artigos no LinkedIn, né? Publico muito. Depois, inclusive, eu vou passar meu contato, se vocês quiserem me seguir lá e tal. E para mim aparece, como eu tenho assinatura premium, eu não sei quantos aqui tem assinatura premium, você tem um botãozinho lá que ele vai reescrever com a IA. E vocês repararam, né? Escreve no chat para mim, se vocês já repararam que começaram a aparecer botõezinhos que tem uma estrelinha, umas estrelinhas do lado. E essas estrelinhas significam o quê? Que tem IA embarcada. Né? Olha lá, IA em tudo. Mas por que é estrelinha? Por que não é bolinha? Por que não é cruz? Por que não é X? Né? Por que é estrelinha? Porque a gente tem na nossa cabeça aquela questão da Disney, né? da magia, né? Então, porque a gente acha que a IA é mágica. A IA tem magia. A gente encontra aqui, por exemplo, eu uso muito esse aplicativo que é o Evernote. Você tem um botãozinho aqui, ó, IA, você clica nesse botãozinho aqui e ele vai fazer uma magia. Botões mágicos, gente, guarda isso que eu estou falando, botões mágicos. A gente está vendo a proliferação dos botões mágicos e você está pagando por isso. De alguma forma você está pagando. Ou você está pagando através da mensalidade, da assinatura premium, ou você está pagando o que você comprou, no caso que eu falei da Alexa, que você comprou à vista, ou então se você de fato não está pagando nada, você está sendo o produto. Estão vendendo você, estão vendendo os seus dados e você é o produto. Mas alguma coisa você está dando em troca. Não existe nada de graça, nada de graça. Né? Então, vejam, isso é o que nós chamamos de IA embarcada, ou Embedded AI, ou Vertical AI, ou Agentic AI. Tem vários nomes que estão se dando para esse tipo de IA, e essa não é a IA do ChatGPT, não é aquela IA que você vai no prompt, escreve alguma coisa. É uma outra IA. É uma IA que muitas vezes você nem vê prompt, você só clica um botão e a magia acontece. É essa IA que está transformando o mundo. Essa IA vai ter um impacto tremendo. Quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala em ferramentas, quando a gente fala em futuro, a gente tem que olhar muito para essa IA também. Né? Então,
uma coisa importante da minha apresentação hoje de vocês, eu queria que vocês guardassem essa imagem que eu estou mostrando aqui. Você pode usar IA no ChatGPT, ir lá no prompt, fazer sua pergunta, ou no Google Gemini, ou no Claude, ou em várias opções que tem, ou você vai clicar um botão mágico. E esse botão mágico vai fazer alguma coisa. São duas formas de utilização distintas da IA, e elas têm implicações, têm consequências distintas, sobretudo quando a gente fala em termos de produtividade. Então, assim, e também, assim, eu não estou dizendo que tem escala de valor, que a IA embarcada ela é mais relevante que a IA dos assistentes pessoais. Mas eu quero que vocês entendam que existem vários tipos de... Por isso que eu fiz aquela primeira pergunta. Quanto que você gasta com IA? Por que as pessoas respondem zero? Porque elas só estão considerando a IA dos assistentes pessoais. Não estão considerando todas as outras IAs que já fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, muita coisa está acontecendo. Agora, é evidente que quando a gente fala de assistente pessoal, é muito importante. Eu acredito que a maior parte de vocês usa todo dia, o tempo todo. Eu estou com o meu assistente pessoal aberto o tempo todo. Fico fazendo pergunta lá. Agora, muita gente me pergunta, qual é a melhor? Né? Gente, vocês não imaginam o trabalho que me dá manter essa tabela aqui atualizada. Inclusive, depois que nós vamos distribuir esse arquivo com essa apresentação, todos os links que estão aqui, todas as ferramentas que eu vou comentar, está tudo disponível aqui, tá bom, gente? Então, tem vários. Você sabia que tem brasileiro aqui, Maritalk? Se você for nesse link que tem aqui, ó, chat.maritaca.ai, vocês vão conseguir conversar, tem um prompt lá, é a mesma coisa que os outros. Ninguém sabe, isso aqui é da Turquia, essa aqui acho que é da Indonésia, francesa, tem as chinesas aqui, uma parte americana. Mas, assim, eu vou dizer para vocês minha opinião. É difícil dizer qual que é melhor. Não tem melhor, acho que é muito equivalente. Elas são muito equivalentes. E também depende. Semana que vem, hoje está de um jeito, semana que vem está do outro, porque alguém lançou um modelo novo. Então, assim, na prática não faz muita diferença. Isso quando a gente fala de ferramentas que eu chamo de ferramentas primárias. Então, o ChatGPT usa os modelos GPT, o Claude é da Anthropic, a DeepSeek, sabe, o que eu chamo de modelos primários, que você tem uma empresa que criou um produto a partir dos seus aplicativos, né? Então, olha lá, o Jorge está falando da Manus também, eu vou comentar sobre a Manus. Aí é uma outra categoria, que são as IAs tonadas, vamos dizer assim, aquelas que juntam várias IAs para poder entregar mais valor, como é o caso da Manus, viu, Jorge? Eu vou comentar sobre isso. Então entenda, nós temos as IAs primárias, que são essas, e as IAs secundárias, ou as IAs tunadas, que essas têm umas bem interessantes, né? Não sei se vocês já usaram o Notebook LM, aqui está com L a mais, é Notebook LM, está aqui o link aqui embaixo, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar, esse negócio é um negócio muito, muito bom, muito bom. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Bom, eu atuo, o foco da minha atuação é educação. Eu trabalho com tecnologia, trabalho com IA, mas o meu foco é muito educação. E hoje, não sei se vocês acompanham essa história, mas saiu uma nova regulamentação da educação à distância. Foi uma coisa muito intensa, muita gente para Brasília, tal, portaria, decreto. E saíram 3 documentos importantes. Saiu o decreto, o 12.456, saiu a portaria 378 e saíram os referenciais de qualidade. Pô, tem que ler tudo isso aí, tal. Você sobe os 3 PDFs aqui, ó, e aí você começa a fazer pergunta. Você pode fazer isso no ChatGPT, mas aqui é muito mais completo, porque você cria, é como se fosse um caderno. Quando eu vou aqui no início, aqui, ó, ele fica guardadinho, o meu caderno. Depois eu vou criando outros cadernos aqui, ó. E ele tem umas ferramentas que são muito malucas. Ó. Isso aqui, ó, eu gerei o quê? Um podcast de 7 minutos disso aqui. Eu falei assim, ó, gera um podcast com 2 personagens sobre isso aqui que eu quero ouvir no carro depois, porque não dá tempo de eu ler tudo isso. É incrível a qualidade desse podcast, gente. É incrível, incrível. Eu ouvi agora esse podcast, passei por umas pessoas que não acreditaram que eu tinha gerado isso rapidamente. Aliás, já mandaram até para o Ministério da Educação esse podcast aí, né? Então, vale muito. E ele cria também um negócio que chama mapas mentais. Ó, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Ele cria esse tipo de coisa aqui, ó. Um mapa mental, aí você vem aqui, ó. Como é que ficou o credenciamento do decreto? Aí ele fala, ó, credenciamento, tá lá, processo regulatório,
E ele vai dando onde ó, tá vendo? Eu cliquei, ele vai procurar nos arquivos, em que parte do arquivo, dos arquivos que são esses 3 aqui, tem esse negócio, conforme eu cliquei no mapa mental. Gente, isso aqui para estudar é muito bom, né? Olha, tá vendo? Ó, achou lá e achou os pedaços. Se eu tivesse que abrir o PDF e buscar esse tipo de coisa, ia ser muito complicado. Então, realmente recomendo. Eu vou mandar, viu, Val? Eu vou mandar para vocês toda a apresentação, mas esse em particular aqui, se vocês quiserem, estiverem muito ansiosos, aqui, ó, é notebooklm.google. Estou colando aqui no chat, google.com. Olha lá, eu postei, olha lá, Márcio Jordão já usou, é muito top. Então, isso daí, vocês entendem a diferença disso daqui para aqueles que eu mostrei anterior, né? Que são o que eu chamo dos tunados, né? Aqueles anterior são os primários. São bons também. Esse aqui já é mais especializado para quê? Para análise de documentos, para esse tipo de coisa, para estudar tal. Não é pago não, é gratuito. Né? Aqui, por exemplo, Perplexity. O que faz o Perplexity? Perplexity não é um primário. Ele vai juntar vários LLMs de vários desses anteriores que eu mostrei para poder fazer análises mais precisas, análises mais localizadas. É muito bom também. É muito bom também. Só que esse aqui vai ter modelos gratuitos e já vai ter modelos pagos. É claro que o modelo pago vai acabar entregando mais. Né? E a mesma coisa que Humanos aqui. Quem foi que comentou? Deixa eu puxar aqui. Humanos, quem foi que comentou? Foi o Jorge. Jorge Chan comentou sobre Humanos. Está aqui, viu, Jorge? Humanos é uma IA tunada, porque ela também ela vai utilizar a busca, aquilo que é feito, né, nos outros aí. E pode fazer um comentário lá no chat, eu comento sobre isso, Jorge. Né? E então entendo assim que tem essa diferença do que eu chamo de primários e tunados. Né? E aí nós começamos a ter, eu estou ainda nesse universo do que eu chamo dos agentes pessoais, né? Olha lá, o Carlos Serrano também usa o Chanos, né? O Júlio César está perguntando, professor Maurício, como é que o senhor enxerga o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho nos próximos anos? Eu vou falar logo mais sobre isso aí, viu, Jorge? Nós vamos discutir bastante isso daí. Olha lá, o André falando que usa Perplexity. Não? Mas tem muita coisa, gente. O que a gente precisa entender é em que gaveta que está esse negócio. Então, você tem aquelas IAs primárias, depois você tem esses que são mais específicos. E aí a gente começa a entrar numa série de aplicativos. Por exemplo, aplicativo para reunião. Eu perguntar, essa reunião está sendo gravada? Aí tem vários aplicativos que fazem isso hoje. Eu não sei se vocês já usaram esse tipo de aplicativo para gravar, né, fazer olha lá, uso o Ready AI. Né? Eu uso algumas vezes, por exemplo, assim, eu falo inglês legal, acho que eu tenho inglês bom, eu trabalhei em empresa multinacional americana há muitos anos, tal, eu tenho inglês bom, mas quando os caras começam a falar aquele monte de xinga, começa a falar muito rápido, assim, eu perco alguma coisa, não vou dizer que eu pego tudo. Ultimamente, eu tenho ainda projetos que eu faço nos Estados Unidos, então, o que eu faço? Eu ligo o negócio e quando os caras começam, né, a alucinar ali, falando um monte, tudo, eu consigo gravar tudo, depois eu vejo exatamente o que foi dito. Então, para mim, tem sido muito útil para isso. Eu tenho projetos nos Estados Unidos, tenho projetos no México também. E mesmo para espanhol, às vezes é complicado, né? Os caras falam muito rápido e tal, e eu uso essas ferramentas para gravar, para depois, uma coisa que eventualmente eu não tenha pego. É muito bom também. Sem contar que ele gera uma série de coisas. Né? Esse daqui, não sei se vocês já viram esse Plode. Eu nunca usei isso daqui, eu só conheço, já vi gente que tem, né? Esse Plode, o que ele faz? Ele é um aparelhinho, ele faz o que faz os outros, mas faz com o aparelhinho. Então, você vai numa reunião presencial, claro que tem que avisar as pessoas, né? Porque é chato você gravar uma coisa que as pessoas não estão sabendo. Você pode fazer pelo celular, mas o Plode já faz tudo isso pronto. Você põe na mesa, ele começa a gravar, gera as reuniões, faz os resumos, faz as transcrições, né? Faz tudo. Isso aqui está sendo uma febre, viu, gente? Plode. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Mercado Livre, vocês vão encontrar aqui por 1.200, 1.600, tá vendo? Vai encontrar por esses preços aqui o Plode. E na Amazon, tá $159. Quer dizer, quem for para os Estados Unidos aí, quiser comprar um negócio desse, compra lá, vai pagar metade do preço, né? E então tem...
É interessante. Eu, pessoalmente, ainda não senti muita necessidade de usar isso. Eu até acho um pouco meio, assim, vazio você gravar na frente da pessoa, mas tem muita gente usando isso aí. Eu achei legal compartilhar isso. Eu não sei se você já tinha ouvido falar do Upload. Não, viu, Val? Não é um app, é um aparelho. É um aparelhinho mesmo. Você pode ver pelo preço que ele não é barato, né? É um aparelhinho mesmo que você vai... existem apps para celular também, mas esse aqui é um aparelhinho mesmo. Está virando meio febre aí. Muita gente está usando isso daí. Por que eu preciso usar isso se eu tenho um celular? É uma boa pergunta também, né? Eu acho que às vezes a pessoa que, sei lá, está usando o celular com outra coisa tal, e quer ter um aparelho mais dedicado a isso, e aparentemente está tendo mercado, o pessoal está vendendo isso daí. Bom, tem vários aplicativos de notas, de anotações também, todos eles já têm IA embarcado, que resumem, fazem sumários, né? Tem vários aí. Eu uso muito o Todoist. Uso bastante, gente. Eu não consigo viver sem isso. Tudo que eu tenho que fazer, eu coloco no Todoist, ele vai me lembrar no dia tal. E uso bastante o Evernote também. Eu não tenho memória muito boa, realmente não tenho memória muito boa, mas toda reunião que eu faço muitas reuniões, toda semana eu falo com uma pessoa diferente e tal, né? Eu uso as versões pagas, viu, Carla? Tanto do Todoist quanto do Evernote. Tem versões gratuitas, mas aí vai dando um recurso menor. Pago, gente. Vocês estão falando a R$ 30 por mês. Às vezes, para a produtividade que isso traz para você, vale a pena. Vale muito a pena. Esses são os que eu estou usando. Assim, qual que é o melhor? Pô, o melhor é o que você está habituado, aquele que você se dá. Né? Eu uso há muitos anos, eu não vou trocar esses que eu já uso, né? Por exemplo, o Notion ganhou muito destaque nos últimos tempos, né? E eu já usava tudo isso, eu usava Evernote. Optei por não ir para o Notion, mas muita gente hoje fala do Notion, né? Porque eles fazem coisas diferentes, Tessa. Por que eu uso mais de um, né? A Tessa está perguntando. Porque, por exemplo, o Notion faz anotação e faz task. O Evernote não faz task, o Todoist faz, entendeu? Então, eu já estava acostumado com isso, acabei usando. É muito mais por legado, que eu já usava isso. Mas são ferramentas muito boas mesmo. Não consigo viver sem isso. Então, como eu falei assim, eu tenho reuniões anotadas, gente, desde, sei lá, faz 10 anos que eu faço isso, eu tenho todas as reuniões anotadas. Aí eu vou falar com uma pessoa que eu lembro de onde que eu conheço essa pessoa mesmo e tal, procuro lá, acho lá e converso com a pessoa e vou lembrar tudo que eu fiz ali. Não vou confiar na memória, né? E tem muitos também, está aparecendo muita coisa para apresentação, né? O Gama e o Napkin. Isso assim, essas aplicações, esses aplicativos, né, nessa linha de produtividade, elas ajudam a você ter que fazer uma apresentação rápida, gerar uma coisa, e ele gera. O Gama, o problema do Gama é que ele é bullets, né? Vai fazer bullets daquilo que você fez, e aí, dependendo do que for, você vai fazer uma apresentação lendo o bullet. Eu acho que fica meio chato. Eu, pelo menos, não faço isso quando faço palestra, tudo. Eu prefiro fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. Mas, vamos dizer, também vai resolver uma coisa mais apressada que você precisa, né? O Napkin é interessante que ele cria visuais, ele faz mapas mentais, ele faz algumas ilustrações, tal. Então, às vezes, você pode combinar um com o outro também, pode ser interessante também, né? Aí você fala, pô, Maurício, mas isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Isso aqui é só a ponta do iceberg, tem muita coisa acontecendo, né? Então, se vocês quiserem, entrem aqui. Eu vou passar como eu falei, vou passar a apresentação para vocês. Esse link aqui tem tudo. Hoje ele deve estar com a base, está com quanto aqui? Deixa eu ver, 35 mil ferramentas de IA. Eu lembro que quando começou essa onda, eu comecei a cadastrar. Eu comecei a fazer uma planilha. Cada coisa que saía, eu fazia uma planilha, né? E a Carlinha Magalhães perguntando, Canva ficou para trás? Não, não, Carlinha, Canva não ficou para trás. Foi só um exemplo que eu botei Gama lá, mas Canva é muito bom também, muita gente usa e tem, né? É que realmente tem muita coisa que tem. E aquilo que eu falei, não fica muito, eu pessoalmente, não fico muito desesperado de saiu uma coisa nova, tem que ir para nova fazer. Acha alguma que te serve para você e aprofunda, porque senão você fica maluco, porque todo dia sai uma coisa nova. Olha o que eu falei aqui, 35 mil tools, né? 35 mil tools para isso, então você pode usar para fazer uma busca para alguma coisa que você ainda não tenha, né? Então, gente, assim, esse é o panorama do que eu chamo né? Isso aqui, então, there's an app for that, é isso que eu estou mostrando aqui, viu, Bom, né? Isso que eu estou mostrando para vocês são as IAs de produtividade
no âmbito do assistente pessoal, que é isso aqui, são os assistentes pessoais. Mas, como essa imagem sugere, isso aqui é só a ponta do iceberg, porque debaixo disso a gente tem a IA vertical, e é aqui que vai ter a transformação. Não é, na minha opinião, hein? Na minha opinião. Não, esses assistentes pessoais, todos eles ajudam muito, você ganha muita produtividade com isso. Mas as grandes transformações que a gente vai ver nas empresas, no mercado, no futuro, vai vir por causa, na minha opinião, por causa da IA vertical. Né? Então, vou mostrar alguns dados importantes. Esses dados, inclusive, são dados que a gente usa no nosso programa de executivo de AI for Business, né? A gente usa a partir de um case de Harvard. Isso aqui é tirado de um case de Harvard, né? E esse aqui eu vou passar a referência do artigo também, é um dado interessante. O que eles pegaram? Eles pegaram consultores do Boston Consulting Group, BCG, 700 consultores, e aplicaram a mesma tarefa para eles, né? Foi um experimento bem elaborado mesmo. E aí eles pegaram, primeiro eles aplicaram a mesma tarefa para todo mundo, e dividiram em dois grupos, o grupo com maiores notas e o grupo com as menores notas. Aí pegaram o grupo com a menor nota, que é esse grupo aqui, ó, e deu uma outra tarefa e empoderaram o IA, deixaram usar IA para fazer isso. E a produtividade deles subiu de 4,05 para 5,79. E fizeram a mesma coisa no outro grupo. O que foi bem, eles tinham uma produtividade melhor, a basal, né? A basal era 4,05 contra 5,2. Essa aqui foi de 4,5 para 5,79. Essa foi de 5,2 para 6,06. Então, notem que o grupo de alta produtividade continuou tendo uma produtividade melhor, 6,06 contra 5,79. Mas o delta foi muito maior aqui. Ou seja, a IA está... Isso muita gente perguntou aqui, né? Quais as áreas que serão mais afetadas? Aqui foi o Júlio César, perguntou. Quais são as áreas que serão mais afetadas? Né? Muita gente fala, existe um senso comum de que as pessoas de baixa produtividade vão ser mais afetadas. E aqui está mostrando que elas vão ser mais empoderadas, porque quem já está lá em cima não vai subir tanto, que já está muito lá em cima. Esse é o segundo argumento desse trabalho aqui. Então, é meio contraintuitivo isso, né? Agora, se você pensa o seguinte, se eu quero ganhar a produtividade da minha empresa, e eu consigo, porque olha só, esses que faziam 4,05 foram para 5,79. Se vocês notarem, 5,79 é maior que 5,2, que eram aqueles de alta produtividade sem IA. Significa o quê? Eu consigo pegar uma pessoa de baixa qualificação, com IA, ela entrega a mesma coisa que um cara de alta qualificação sem IA. Agora, quem que ganha mais? Os mais qualificados ou os menos qualificados? São os mais qualificados que ganham mais. Então, onde eu tenho mais economia, se eu for mandar embora? Eu vou mandar embora os mais qualificados, pegar um cara menos qualificado, empoderar com a IA, e ele vai me entregar a mesma coisa que o outro estava entregando, e eu consigo mais resultado na empresa. É um pouco contraintuitivo isso daí, gente. Né? E o porquê? Esse também é outro artigo aqui também, que ele fala o seguinte, que ele chama de social automation, e cita o caso dos supermercados que substituíram muitos caixas por um self-service, que você vai lá, pesa as suas coisas e você mesmo empacota, né? E disseram o seguinte, pô, esse pessoal do caixa já ganhava muito, não era uma pessoa de muito salário alto. Então, assim, você tira o caixa, você gera pouco ganho e você não está gerando nenhum benefício para o cliente, a não ser que ele não vai ficar numa fila muito grande. Mas benefício real não tem benefício concreto. Então, você vê que as checkout machines, eles chamam de social automation porque trocou trabalhadores sem oferecer um efeito produtivo, né? Então, está aqui a referência. E com base nesses dois trabalhos, eu montei esse quadrante aqui. Você imagina o seguinte, que você tem aqui, você está aqui, pense você, que está me ouvindo aqui, onde você se enquadra nesse quadrante aqui? Se você tem as suas habilidades que você tem no seu trabalho, aquilo que você faz, são básicas ou são avançadas? Se forem avançadas, você vai ficar nessa coluna aqui. E você faz no seu trabalho tarefas simples ou tarefas complexas? Para quase todo mundo que eu pergunto, a pessoa fala que ela tem habilidades avançadas e faz tarefas complexas. Onde está o caixa do supermercado? Está aqui, né? Ele faz tarefas simples e uma pessoa que tem habilidade básica. Você usa IA para substituir aqui, eu sou automation, pouco ganho. Mas se eu consigo pegar uma pessoa que tem habilidades básicas, colocar IA e ela fazer atividades complexas, eu jogo ela... Opa. Eu jogo ela para cá.
Então, porque essas pessoas estão aumentadas. E onde que eu vou fazer? Aqui que é a zona de displacement. Olha lá, o Henrique falou, uma pessoa inteligente fica muito mais inteligente que o IA. Então é exatamente aqui, quer dizer, existe um risco aqui para perceber. Foi isso que eu falei, isso é meio contraintuitivo, né? Se isso vai realmente acontecer, já é outra história. Mas aquela história de que a IA vai tirar pessoas de baixa qualificação, talvez não seja exatamente desse jeito, né? Então, vamos tentar entender qual vai ser o impacto da IA nas organizações com base nisso daqui. Então, veja o que acontece. Opa, peraí. Aqui, ó. Aqui. Muita gente vai perder emprego, eu acredito nisso. Muita gente vai perder o emprego por causa daí. Eu não sei se isso vai ser muito, vai ser pouco, tal, tem até uma discussão sobre isso daí. Outras pessoas serão as pessoas que serão aumentadas, augmented, são as que vão ser empoderadas pela IA. E por quê? Porque elas vão apertar botões mágicos, elas vão encontrar aqueles botões mágicos, elas vão ter aplicativos que fazem uma série de coisas, só que esses aplicativos e esses botões mágicos, alguém tem que fazer esses botões, alguém tem que fazer esses aplicativos. São os builders. Então, nós temos Displaced, Augmented e Builder. Essas três categorias de profissionais que vão ser impactados pela IA. Porque é claro que as oportunidades, quanto mais para a direita aqui, mais oportunidades. Então, veja o seguinte, o que é um augmented? É um clicker que eu falo. O que é um clicker? É o cara que aperta o botãozinho mágico. É uma pessoa de habilidade básica que está clicando lá e tal. Agora, é claro que se ela aprender engenharia de prompt, aprender um prompt um pouquinho mais avançado, ela vai subindo nas capacitações dela ali. Então, a gente tem aqui essa situação aqui, que é o cara que... Isso aqui, por exemplo, são técnicas de engenharia de prompt. Vocês vão aprender, vocês vão ter atividades sobre isso depois, tal, mas tem diversas técnicas aqui, eu não vou nem entrar em muito detalhe sobre essas técnicas aí. Mas aí, com isso, você aprende, você consegue pelo menos tirar um pouco mais de valor dos assistentes pessoais, porque seus prompts são de melhor qualidade. Você não é só um clicker que aperta botão com estrelinha. Porque, veja só, vai ter botão com estrelinha e vai ter situações que não tem nem botão nenhum. A coisa está rolando por trás e você nem está sabendo. Então, se você não quer ser displaced e você quer ser augmented, você tem que ser um pouquinho mais do que clicker. Seja um prompter, que seja pelo menos um prompter advanced. Sabe, um pouquinho mais. Agora, você quer dar um passinho a mais na sua carreira, você está lá no seu computador fazendo as coisas, você está com o seu assistente pessoal ali, você está no seu chat GPT fazendo as coisas, né? Pega o caso, por exemplo, eu, como eu falei, trabalho com educação. Aí você tem que fazer ali uma corrigir tarefas que os alunos fizeram. Você pode fazer isso com IA, você pode usar uma IA para te ajudar nisso. Só que você tem 50 alunos. Você vai fazer o quê? Vai copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Né? Até dá. Se você souber um pouquinho de programação, um pouquinho só, você consegue entrar nesse mundo do código. Aí você passa a jogar numa outra liga, em que você vai ter mais produtividade e vai entregar mais. Né? Isso é uma discussão boa, gente. Eu tenho com muitas pessoas, tem muita gente que acha que não, esse negócio de código, de aprender Python, aprender lógica de programação, não tem a ver. Eu defendo com unhas e dentes. Eu acho que a pessoa que quer se destacar, que ela quer jogar numa outra liga, nesse mundo que a gente está entrando, ela tem que aprender programação. Tem que aprender o básico. Você não vai ser um programador master turbo, vai fazer uma coisa, mas você tem que saber. Sinceridade, gente, ó, para mim, eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue trabalhar com Excel, com 50 mil planilhas, VLOOKUP, PROC-V, if, dentro de if, dentro de if, dentro de if, aí você joga para uma outra planilha que você abre lá, o link está quebrado, aquelas planilhas ficam gigantescas, você não consegue nem abrir mais, o cara vai no sistema dentro do Excel, é inacreditável isso, gente. Se a pessoa tem paciência de aprender VLOOKUP, aprender tabela dinâmica, aprender essas coisas Excel, dá 5 minutos a mais para aprender no Python e faz um serviço limpo, faz um serviço bem feito. Quer jogar numa outra liga, quer jogar na liga profissional, vai numa programação. Eu uso pra caramba, gente, eu uso muito. Isso aqui, por exemplo, é contabilidade minha. Assim, eu não sei, eu faço a minha contabilidade pessoal, eu faço no centavo. Eu pego lá os extratos, olho, tal, analiso e tal. Eu sempre brinco com a minha mulher, porque todo mês eu termino falando que a gente está gastando muito, mas não adianta, mês seguinte vai, sempre continua sempre assim. Mas pelo menos eu estou lá classificando os negócios. E eu tenho que pegar o meu cartão de crédito dela, extrato de banco, aplicação, eu tenho que classificar item por item. Pô, eu fiz uma IA para isso. Ela vai lá, classifica para mim, classifica tudo. Né?
está no meu computador, está só na minha máquina, eu tenho uma baita produtividade porque eu estou fazendo isso. Então, assim, você não compara a produtividade que você tem quando você começa a dominar as ferramentas como essa, do que porque você aprendeu a usar o Cloud Anthropic, ou você está usando o Notion com os botãozinhos mágicos que tem lá. Gente, é outra categoria, né? E, bom, aí você tem os builders. E, gente, isso também está uma febre hoje, porque quando você é builder, você começa a fazer coisa para os outros, tá? Então, você está nessa coluna aqui, ó, é só para você. Builder, você começa a fazer para os outros. E tem um monte de coisa aparecendo nessa categoria que eu chamo de categoria no code, ou seja, você consegue construir agentes, você pode construir um agente classificador de registros bancários, dá para construir um agente. Eu fiz, porque o que é um agente? Um agente é um código, gente, são funções de programação. Se você está usando uma solução no code, tem um código por trás, talvez você não esteja sabendo, mas alguém fez isso, foi um builder que fez isso para você. Mas sempre tem um código. Um agente de A não é um robô que tem olho, que tem não sei o quê, é uma função, um conjunto de funções em lógica de programação. Você tem muitas coisas que estão aparecendo que você consegue criar agentes bastante robustos sem saber programação. E eu acho que é válido, tem determinadas situações que você pode fazer isso, né? Então tá aqui, ó, N opções, né, de soluções no code, né, várias. A própria OpenAI, quando você entra na OpenAI, você pode criar os meus GPTs e você criar agentes lá e você conseguir algum tipo de produto, vamos dizer assim, criando com isso. O N8N, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu imagino que sim, mas N8N é uma coisa que tem ganhado bastante recurso, porque você consegue criar um fluxo completo de automação. Então, isso aqui, o N8N, é muito mais para automação. Você quer automatizar um processo, alguma sequência de coisas que você faz todo dia. Você entra no site, baixa um negócio, a partir daquilo classifica, os que derem acima daquele disparam um e-mail, mandam um WhatsApp, faz não sei o que, tal, tudo isso você consegue criar esse fluxo, né? Emite uma nota fiscal, registra no banco de dados, tal. Isso você consegue criar com o N8N, que não precisa aprender programação. Eu não sei, alguém que está ouvindo aqui já usou o N8N? Por curiosidade. Olha lá, 1, 2, 3. Ó, três falaram que usam aqui de 200, né? De 200. E, olha lá, tem o Make, tem vários outros também, né? Tem vários outros. O Notion, o pessoal pode até comentar aí no chat aí. O Notion não é tão, o N8N não é tão fácil de usar assim, não. Você tem uma curva de aprendizado também que você vai ter que ter para aquele negócio funcionar, né? Você vai ter que ter uma curva de aprendizado. E eu fico pensando, pô, se eu vou dedicar um tempo para aprender um negócio desse, por que eu não dedico esse mesmo tempo para aprender Python, né? Então, não sei. Agora, tem situações, você tá numa empresa, por exemplo, a empresa usa, todo mundo usa, pô, você tem que usar também, não tem jeito, né? Então, assim, tem coisas e coisas. Mas entendam, no code, você vai até um ponto. E pode ser muito bom. Outro dia eu assisti um vídeo de um camarada chamado Fábio Akita, não sei se vocês já ouviram falar desse camarada, é muito legal os vídeos dele, né, no canal dele, Fábio Akita. E ele comentando o seguinte, olha, no code é que nem um miojo, né? É até gostoso, por exemplo, eu gosto de comer um miojo de vez em quando, mas é miojo, vai quebrar o galho, não é um jantar de verdade, tal. Então, assim, eu acho bacana essas ferramentas, recomendo, se a empresa adotou, agora, se você não sabe nada, você está numa situação hoje, não sabe, Maurício, eu não sei nada, eu já sei usar os assistentes pessoais, quero dar um passo a mais. Por onde eu começo? Eu não recomendo começar por aí, porque você vai ficar preso a uma ferramenta, vai ter uma curva de aprendizado, até para fazer o setup de instalação do N8N não é simples, né? E recomendo você já ir direto para uma linguagem de programação. Deixa eu ver aqui, tem aqui, acho que alguém falou também de Mindpal, que o Mindpal também é a mesma coisa, é um tipo também, são caixinhas, você faz uma coisa parecida também, o layout é muito parecido todas elas, são as caixinhas que você vai criando e cada uma faz dela. Eu tô falando bastante rápido aqui nas coisas que tem, vocês têm que pegar essa apresentação depois, porque tem os links, gente, tem todos os links aqui, vocês vão poder explorar mais cada uma dessas ferramentas, conhecer um pouco mais, encontrar a coisa que você vai usar e colocar. Aqui, o André está perguntando se vale a pena usar a versão paga do ChatGPT. Eu pago, eu acho que vale a pena.
O João está perguntando se vai mandar apresentação. Vamos mandar apresentação, sim. Não vai ter prova, viu, gente? Senão podia fazer prova dessas aplicações, mas não vai ter, não. Agora, a terceira liga é aqui. É quando você vai para essa área aqui de código. Opa, né? De código. E aqui que é a liga profissional. É aqui que você vai realmente... É aí que as empresas estão fazendo. É aí que você está criando produtos com diferenciação, né? Só que tem o seguinte, tem uma fronteira aqui, ó. Uma fronteira importante. Quando você está desse lado aqui, você está aqui no seu computador, sozinho, tal, é só para você, não tem muito risco. Na hora que você cruza e publica na web, você tem hackers, haters, não sei o quê, tá, tem todo tipo de coisa que você vai ter. Aí você vai ter, dependendo, você passa a correr muito mais risco. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que ver empresa. Você, na empresa que você trabalha, você não vai começar a publicar a gente na web, seja no code, seja no code, sem passar pelo compliance da empresa, né? Então tem que ver um negócio aí para entender, porque se ficou fácil para a gente desenvolver essas ferramentas, ficou fácil para os hackers também. Então, a parte de cybersecurity tem que andar junto com a parte da IA, né? Bom, e vamos lá, então, quem estava falando dessa parte de IA vertical, esse aqui também é um outro artigo daquele mesmo trabalho, daquele mesmo case de Harvard que eu comentei, que ele fala o seguinte, que os LLMs, que são os assistentes pessoais, eles aumentam em 15% a produtividade. Mas quando você embarca ele numa solução, chega a aumentar 45% a 56%. Por isso que eles falam de LLM Powered Software. É um outro nome de Agentic AI, de Vertical AI, é quando o LLM está dentro da aplicação sua, dentro do teu fluxo de produção. E com isso, você começa a criar o que a gente chama de agentes. Porque aqui você imagina o seguinte, esse agente consulta o LLM. Esse aqui, o que ele faz? Ele vai ler uns PDFs, tal, ele já tem um fine tuning, tal, foi o que a gente fez, que eu mostrei lá, por exemplo, do notebook LLM. Esse aqui, além disso, dependendo do que for, ele vai lá no SAP e conecta o SAP. É o caso que eu comentei lá do N8N, que você consegue fazer esse tipo de coisa. Esse aqui é um agente mais poderoso. Agora, eu posso fazer isso, eu posso pegar um agente, eu mando uma tarefa para esse agente. Esse primeiro agente é um agente classificador. Se for pagamento, ele manda para esse agente. Se for dúvida, ele manda para esse agente. Se for, sei lá, reclamação, ele manda para esse agente aqui. E aí você começa a ter agente conversando com a gente. E lembre, quando eu falo agente, eu estou falando de funções de software da aplicação. E aí você pode ter isso, né? Muitos agentes. E se você pode ter isso, você pode ter isso. Gente, nós estamos caminhando para isso. A produtividade nas empresas, a mudança da forma de trabalho vai passar por isso. Vai passar pelos múltiplos agentes. E cada um desses está fazendo uma coisa diferente. Isso vai acontecer. Eu tenho uma bola de cristal, gente. Esfrega minha bola de cristal, isso aí vai acontecer. E agora, quem é que vai fazer cada um desses agentes que estão aí? Quem é que vai construir cada um desses agentes? São os builders, né? São os builders que vão fazer isso daí. Então, a gente tem que... Por isso, uma vez que os builders fazem isso, os augmented vão ser empoderados com isso daqui. Então, olha só a oportunidade que existe para builders, porque a gente tem que fazer isso para todas as áreas. Eu estou falando de AI para direito, AI para agricultura, AI para educação, AI para turismo, para petróleo, para todos os nichos e micronichos. É infinito, absolutamente infinito. Aqui, por exemplo, eu como atuo na educação, eu tenho uma plataforma minha que eu tenho muitas soluções educacionais, né? E essa é uma solução que eu criei que ela desenvolve lá um projeto pedagógico a partir de algumas informações. Você passa, é tudo clicker, você vai clicando, vai clicando, vai clicando, e essa solução, ela trabalha com 16 agentes. Cada agente vai fazendo uma determinada coisa, tal. Essa aqui vai analisar as competências, essa aqui as habilidades, as atitudes, o desafio, as atividades. Aqui vai ter a produção do material didático, né? Por que eu, Maurício, consigo fazer um negócio desse? Claro, eu entendo de programação, mas eu entendo de educação. Quem consegue fazer uma aplicação como essa, não basta conhecer de tecnologia. Então, olha só, gente. Eu imagino que nas empresas que vocês trabalham, existem aqueles famosos meninos da TI. Manda para os meninos da TI, que os meninos da TI vão lá e fazem, não sei o quê. Gente, os meninos da TI não são builders. Eles são
os que criam a plataforma para os builders. Os builders, eles têm que ter conhecimentos múltiplos, tem que ter o conhecimento do negócio, porque só quem é do negócio conhece a dor. Só quem é do negócio sabe que tipo de builder, que tipo de aplicativo faz sentido desenvolver, né? Então, veja só, vou voltar no exemplo aqui da educação. Olha lá, quais são as habilidades técnicas dos builders? É exatamente o que eu vou comentar aqui agora, Ricardo. Veja o seguinte, ó, vou dar um exemplo. Na educação, o que acontece na educação? Você tem um professor aqui que ele tem o domínio da área. É um professor que tem de matemática, que tem de física, que tem de cálculo, que tem de biologia, né? E as escolas, em geral, procuram capacitar esse professor na questão de metodologias ativas, para que ele tenha uma aula mais engajante, para que ele tenha mais didática, oratória, tal, porque às vezes o professor conhece muito conteúdo. Eu tenho certeza que vocês já se depararam como estudante em situação desse tipo, né? Você tem um professor que você sabe que ele entende aquele conteúdo, mas ele não sabe, entre aspas, passar a matéria. Não consegue fazer isso, porque não tem o dom para fazer isso, não aprendeu a fazer isso daí. Então, as escolas tentam chegar nesse meio aqui, que você combina o domínio da área com a metodologia pedagógica, porque metodologia pedagógica para a educação é importante. Se fosse aqui, por exemplo, uma coisa jurídica, ele ia ter que ter domínio da área, sei lá, atendimento ao cliente, ou então redação jurídica, ou algum outro tipo de competência que não basta só o conhecimento das leis. Mas agora, o que está todo mundo falando? Não, esse pessoal também tem que saber engenharia de prompt, porque tem que saber as três coisas. Tem que saber engenharia de prompt, tem que dominar a área e tem que entender aquela coisa que é importante para aquela vertical. E agora chegou o Maurício, chato pra caramba, e fala para você o seguinte, tem que aprender Python também. Tem que aprender programação. Tem que aprender 4 coisas. 3 não basta. Né? Então, deixa eu ver aqui, cadê quem que perguntou aqui? Ó, Ricardo Schiller, você perguntou quais são as habilidades técnicas do mundo. É isso aí, ó. Tem que saber essas 4 coisas. Por quê? Porque hoje, gente, nós temos 2 mundos. Esse mundo aqui da direita são os meninos da TI. E esse mundo aqui é o pessoal da área de negócio. Esse pessoal fica sempre pedindo para esse pessoal fala, entra na fila, né? Eu não sei como é que é na empresa de vocês, mas eu tenho certeza que tem lá um tal do backlog do desenvolvimento do software. Toda empresa tem um software lá. E eu tenho certeza que esse backlog só faz crescer. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você está sempre na fila e tem que disputar para conseguir fazer isso daí. Então, agora você imagina você tem que fazer prompt, porque o prompt você tem que testar, não ficou bom, testa. Para cada um desses você tem que mandar um pedido. Pô, tem uma amiga minha que trabalha numa empresa lá no Vale do Silício, e ela estava desenvolvendo um aplicativo desse tipo, o pessoal de desenvolvimento estava na Índia. Quer dizer, cada alteração do prompt tinha que mandar para a Índia, leva 3 dias para o cara desenvolver. Você não consegue fazer isso daí. Então, gente, o desafio, olá, Jonathan, você estava conseguindo programar em VBA. Eu vou te dar um conselho. Pare imediatamente de programar em VBA. Por quê? Porque você vai querer fazer o Excel turbinado com VBA, que é o pior demônio que tem para qualquer sistema. Né? Desculpa minha franqueza, o Leonardo está até rindo aqui. Né? Você usa, porque se você não programar em VBA, você já sabe o que é um if, o que é um loop, o que é um erro. Esses conhecimentos da lógica da programação, você já sabe. Então, é só faz um depara. No VBA faz assim, no Python faz assim, você consegue muito facilmente ir de um para o outro. Aí você vai para uma linguagem mais apropriada. E olha só, é esse cara que a gente quer. É a pessoa que consegue interagir nas 4 coisas, gente. Então, a gente está indo para esse mundo, gente. Então, assim, você tem que escolher o que você quer ser. Você quer ser um displaced? Você quer ser um augmented? Eu estou muito na IA, por quê? Porque eu sei usar o Claude da Anthropic, eu sei fazer bons prompts. Pô, legal, mas isso aí é commodity, gente. Todo mundo tem que saber isso. Agora você quer ser um builder. E, de fato, impactar a produtividade, porque você vai desenvolver soluções, ou pelo menos vai fazer protótipos, né? Você vai fazer protótipos. Olha lá, o Gilberto falando que o VBA morreu, até o Excel está usando o Python. Mas ainda assim, não acho bom você botar programação dentro do Excel. Tem que botar programação em outros lugares. Vai ser uma boa discussão. Generalista curioso. Val Flor escreveu, generalista curioso. Adorei essa frase daí. Porque o generalista curioso. Puta, adorei isso aí, Val. Eu vou usar isso aqui nas minhas palestras. Porque essa coisa da curiosidade. Olha, gente, eu adoro tecnologia, adoro programação. Você sabe qual que é a minha graduação? Eu sou médico veterinário. Sou formado em veterinário, tenho mestrado e doutorado em veterinário, meu doutorado em patologia experimental. Mas eu circulo em todas as áreas.
E eu comecei a mexer em programação nos anos 80, antes de chegar o Windows. Todo mundo está impressionado aí, né? É a curiosidade, o atributo mais importante da pessoa é a curiosidade. Então, tem isso. A graduação que você fez não é uma sentença. Não é uma sentença. Eu agradeço muito, eu aprendi muita coisa no percurso que eu fiquei 20 anos na veterinária. Mas depois eu saí. Só que é o seguinte, eu tenho 64 anos. No ano passado, eu fui estudar no MIT. Sentei na cadeira de aluno. Fiquei assistindo lá, pois não, professor, pois não, professor. Olha lá, eu programei, olha lá, Elias falou que programou em Clipper. Eu também, eu tenho um livro de Clipper, Elias. Você deve ser meio velho, você deve ser do meu time aí, viu? Olha lá, Lotus 1, 2, 3, pelo amor de Deus, a pessoa se revelando aqui. Programei em Basic. Olha só, quanta gente velha. Agora, eu falei, eu tenho 64 anos, fui estudar. Porque você não vai aprender, não tem um negócio aí que dá um choque na cabeça e pronto, você aprendeu. Né? E, aliás, se quiserem aprender Python, eu tenho uma plataforma em que eu faço tudo gratuito, gente, porque eu já estou numa fase da minha vida aí que eu consigo fazer isso. Então, isso aqui é um curso de Python que eu lancei essa semana. Esse curso de Python tem 90 vídeos, gente, 90 vídeos e vai passo a passo, desde quem não sabe nada até fazer uma publicação de uma aplicação na web, 90 vídeos, todos os vídeos gerados por IA, e você faz o vídeo e faz o exercício, faz o vídeo e faz o exercício. Acessem lá, depois manda para mim se achou que ficou bom, se achou que ficou ruim, está fresquinho, saiu semana passada totalmente gratuito, não precisa fazer login, não precisa fazer senha, porque eu não pego dado de ninguém, não quero problema com a LGPD. É esse link aqui, Jorge, ó, sobertank.tech, SoberPy. Esse link aqui você vai acessar o curso, tá? Depois olha lá, Cláudio, esse é para mim. Boa, né? Então, gente, ó, vamos aqui já para os finalmente aqui. Eu estou com o meu tempo meio que estourando aí, mas olha só esse artigo aqui, 15/11/2024, ano passado, aqui em novembro. Olha as 3 ondas da IA. A primeira onda, a onda preditiva. Eu peguei essa onda, você fazia modelo preditivo, fazia lá a regressão logística, aplicava lá as formas, treinava, né, tal. Depois veio a generativa, que são os prompts. E a terceira onda, a onda agêntica, que é essa daí que eu falo, que é essa daqui que você vai que envolve programação, aquela que você bota os agentes conversando. Né? Saiu na Forbes isso aí. Esse artigo aqui, gente, fresquinho, hein? Isso aqui não tem um mês que saiu da Microsoft. Depois vocês peguem isso daqui, eu vou mandar essa apresentação para vocês, vocês vão pegar esses links aqui e vão ler a matéria inteira. Olha os caras da Microsoft falando. Todo mundo vai ser boss, vai ser CEO no futuro. Todos vocês vão poder ser CEO de uma empresa que não tem funcionário nenhum, só tem bot. Olha só, o Valflor está perguntando, quando a computação quântica vai chegar? Ninguém sabe essa resposta. Eu estive no laboratório de computação quântica do MIT, eu assisti várias palestras lá, né? O problema do computador quântico é que ele ainda não é comercial, porque ele erra, ele comete um pequeno erro. Então, assim, a questão da computação quântica não é que ela está evoluindo, cada ano avança um pouquinho, não é. Ela é meio binária. Pode ser que amanhã a gente abra o jornal e falar, sei lá, na China, não sei aonde e tal, conseguiram fazer um computador quântico que o erro é desprezível. E aí muda todo o jogo. Ou pode ser que não aconteça isso, passe 20 anos e não aconteça. Então, se acontecer, a gente muda o jogo completamente. Aí tem que fugir para a montanha mesmo, todo mundo fugir para a montanha, porque o negócio vai ser muito sério. Outro dia teve engraçado, o Sam Altman reclamando que o pessoal fica falando bom dia para IA, né? Bom dia, como é que está? Por favor, pode fazer isso aqui. Quando você bota um prompt, por favor, e bota o resto, aquilo vai consumir processamento computacional. Ele estava se queixando que a OpenAI tem que gastar uma nota para processar esses dados aí, quando não precisaria falar isso. Aí o outro falou, não, eu falo, porque o dia que a IA dominar o mundo, matar todo mundo, os que trataram ela bem, ela vai pelo menos pegar depois, né? Eu não sei, isso é o que o pessoal fala aí. Mas, gente, eu escrevi esse artigo faz quanto tempo faz? Faz um mês, ó, dia 20 de abril eu publiquei esse artigo, tá aqui o link, tá lá no meu LinkedIn, e ele que eu chamo de A Era dos Super-Humanos. E lá eu conto direitinho essa história de builders, augmented, toda essa história que eu falei para vocês, né? E o caminho para você se tornar um builder. Leiam esse artigo daí, esse artigo também está bem explicadinho, tudo isso que eu falei ali, né? E aí, para concluir, depois eu vou pegar mais algumas perguntas que estão no chat aqui, só com essa frase aqui, falando que, olha, a era da IA não será apenas a era das máquinas inteligentes, mas, sobretudo, a era das decisões humanas inteligentes. Isso aí sempre vai depender de um humano lá que toma uma decisão inteligente, né? Então, gente, eu vou aqui para as perguntas. Aliás, deixa eu colocar aqui até
tem um recado importante, né? Amanhã, mesmo horário, tá bom? Eu tenho que terminar essa parte de perguntas, mesmo horário, IA para análise de dados, vocês vão ter continuidade desse nosso papo aqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui que o pessoal está colocando aqui, ó. Gustavo Salomão colocou, em relação à segurança dos dados pessoais, acredito não ser seguro enviar dados para suas finanças. Eu acho que você está super coberto de razão. Agora, como que você vai fazer isso, que eu não sei. Eu acho que a gente tem uma grande questão da privacidade, uma grande questão. Se vocês soubessem como que estão os satélites, a resolução do satélite, quer dizer, quando você sai na rua, tem um satélite passando, ele está filmando, ele tem a resolução de 6 centímetros. Daqui a pouco ele vai conseguir ler a tela do teu celular. E você nem fez opt-in, né? Você não disse que eu autorizo, você não autorizou nada, né? Então, assim, eu acho, ó, penúltimo slide, volta. Esse aqui, ó. Esse, Daniel. Ah, o da frase? Tá bom, esse aqui. Boa. Então, Gustavo, eu acho que você tem razão, eu só acho complicado de saber como é que nós vamos lidar com isso daí. Eu não tenho realmente, você tem uma resposta, faz assim que vai dar certo, porque a gente tá sendo filmado por todas as câmeras, tudo nosso já está sendo coletado, provavelmente já tem todos os seus dados pessoais, se você não sabe, né? Então isso realmente é um problema. Foi o que eu falei, a inteligência artificial e a cibersegurança têm que estar no mesmo nível aqui, né? Qual a melhor IA para o pacote Office? Consigo ganhar produtividade com o Copilot? O Copilot, ele é um aplicativo, mas usa como modelo a OpenAI, os modelos da OpenAI. Por quê? Porque a Microsoft é investidora, ela tem quase 50% da OpenAI. Então, quando você está usando o Copilot, você está usando o OpenAI. É uma boa solução, com certeza, vai depender da sua habilidade de formular prompts, né? Então, acho que, quanto a isso, eu não tenho dúvida que é uma boa coisa. Qual a programação você usou para fazer o seu controle financeiro pessoal? Como poderia aprender isso, considerando que uso basicamente o ChatGPT? Eu usei Python, né? Eu usei Python. E eu digo para você, viu, Melina, Python não é difícil. Python não é difícil e você consegue fazer isso. Você faz o meu curso lá, pô, tô falando, eu tenho um curso de graça, não vou gastar nada, né? Aquele curso leva umas 20 horas, mais ou menos, para fazer. Tem que dedicar lá umas 2 horas por semana. Ah, Maurício, não tem um curso que eu faço em 1 hora e já aprendo tudo? Não tem. Se alguém prometer isso aí, não tem. Tem um curso de 20 horas que você tem que pôr a mão na massa, tem que se empenhar, e ele vai te ensinar o básico. O suficiente para fazer esse tipo de controle que eu fiz. Tá bom, Melina? Deixa eu ver aqui mais. Aqui chegou. Olha lá, Melina, tá, não sei o quê. Bem, eu acho que é por aí, né? Eu acho que nós estamos aí de bom tamanho. Já estamos no horário também, né? Era 1 hora só, eu já passei 7 minutos aqui da apresentação. Então, queria agradecer a presença de vocês. Acho que foi uma experiência muito bacana. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de aula aberta. Espero que vocês tenham gostado. Estou super à disposição e espero que a gente possa conversar aí oportunamente em outra situação. Tá bom? Muito obrigado.